dia a todos. É uma alegria estarmos na casa do Senhor, né? Para mais uma vez poder adorá-lo. Louvado seja Deus aqui pela igreja do Canaã, né? É uma igreja que tem muitos jovens, né? Muitas crianças, que você é o futuro da igreja. Que nós, adultos, né? Possamos estar de joelhos no chão, orando pelo futuro aí da igreja do Canaã, que são as crianças. E orar também pelos nossos jovens, né, irmãos? Nossos jovens, né? Nossos filhos, os adolescentes da igreja, né? Muitos têm desanimado, muitos têm se afastado, muitos têm se esfriado, né? E o nosso dever, né? Nós já estamos aí, né, mais calejados, que não queremos sair, queremos continuar até a volta de Jesus, e orar incessantemente pelos nossos jovens. O mundo vai de mal a pior, irmãos. O mundo vai de mal a pior. Está se preparando para ser queimado, né? Já não há muito regozijo e alegria aqui neste mundo, né? Até mesmo as recreações, elas são cobertas de frustrações, violências, morte. O inimigo está intensamente frustrando toda a alegria deste mundo, mas sabemos que isso tem que se cumprir, todas as profecias têm que se cumprir. Louvado seja Deus por cada família aqui representada. Eu espero que a semana de vocês foi uma semana, eu espero que tenha sido uma semana de luta, né, mas uma semana de vitória, porque nós estamos aqui. Louvado seja Deus aí pela igreja aqui do Canaã. Amém? Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 10. Deixa eu dar um pouquinho o livro aqui de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Quem gosta aqui de cantar de Natal? O Luiz passou mesmo. O Luiz passou mesmo. Quem gosta aqui de cantar de Natal? Cantado de Natal? Gosto muito. Vai ter, irmãos. Olha, vai ter uma cantada de Natal fora do nosso distrito. Mas os irmãos conhecem. Lá na igrejinha lá de Gondu. Vai ser hoje às 7 horas da noite. O Enoque lá, que é a organização do livro do Vale lá, está convidando vocês aqui também. Ele falou, irmão, onde você passar, você convida o povo. Então, na igreja de Gondu hoje, na igreja de Gondu, né, uma cantada de Natal com... É o coral, né, o grupo, o livro do Vale. Vocês estão convidados. Eu gostaria de ir, mas eu estou sem carro, eu não gosto muito. Lá são bons negócios. É bom, eu já fui lá várias vezes, é bom. Com Jesus. Daniel, capítulo 10. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus para que possamos ler a palavra de Deus. Grandioso Pai, te louvamos por mais um dia. Mais perto está da volta de Jesus. Te agradecemos por todos os livramentos que o Senhor nos concedeu nessa semana. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua santa casa de oração. Te louvamos por cada família aqui representada. Te pedimos uma porção dobrada do teu Santo Espírito nesse momento, para que possa firmar nossa mente, firmar nossos pensamentos aqui na tua casa de oração, na tua palavra, e que o Senhor, ó Espírito Santo, possa tirar toda dúvida, toda ansiedade, pensamentos fora aqui da nave da igreja, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Somos miseráveis pecadores, barro, pó e cinza, mas te louvamos porque o Senhor nos escolheu. Somos escolhidos do Senhor. Se o Senhor nos escolheu, somos escolhidos. Nos abençoa tanto no ouvir e no falar. São bênçãos que te pedimos pelos méritos poderosos de Jesus. Amém. Daniel, capítulo 10. Isso aqui, ou a leitura bíblica. Abram aí a Bíblia, né, os jovenzinhos aí, a Bíblia. Em Daniel, capítulo 10. O título aqui da minha Bíblia diz assim, olha, a visão de Daniel no rio Tigre. Eu não sei se é que vocês batem também aí uma descrição, né?
a visão de Daniel no rio Tigre. Verso 1: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro de Ufaz, e o seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo. Os teus braços e os teus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das tuas palavras era como o estrondo de muita gente. Versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentido, rosto em terra. Versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pude o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquela semelhante a um homem, e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor.
pois me fortaleceste. E ele disse: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, e não ser Miguel, vosso príncipe. Perdoe um pouquinho a leitura, irmãos, por causa do óculos. Meu óculos, na época da pandemia, logo adquiri o óculos, né? E descobri que estava com problema de vista. E aí eu comecei a botar álcool 70 na LED. Acabou com o óculos. Aí eu agora estou juntando dinheirinho para poder fazer um outro óculos. Mas, queridos, a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 10, deixa bem claro: Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso. E fala um pouquinho aqui da vida pessoal de Daniel. A Bíblia diz que Daniel tinha um dom, irmãos. Vocês lembram? A Bíblia relata que Daniel tinha um dom. Ele tinha um dom sobre sonhos e visões. E a Bíblia aqui no capítulo 10 de Daniel diz que Daniel, né, teve vários sonhos, né, de acordo com a Bíblia, várias visões. E agora aqui nesse capítulo 10 a Bíblia diz que Daniel teve uma visão. Uma visão. É interessante que o capítulo deixou bem claro para nós que ele estava junto com os seus companheiros, e aqueles companheiros não tiveram aquela visão. Daniel teve aquela visão, mas é interessante que dessa vez, olha, ele recebeu um dom de Deus. E Daniel recebeu um dom precioso de Deus, interpretar sonhos e visões. Mas dessa vez, aqui no capítulo 10, aqui perto do rio Tigre, Daniel não entendeu a visão, não compreendeu a visão. E a Bíblia diz que ele ficou perturbado. Olha, ele ficou turbado. A Bíblia diz que ele ficou realmente desesperado. E a Bíblia relata que aqui no capítulo 10 que ele tomou uma punição. Logo ele não entendeu a visão, ele tomou uma punição. Ele começou, desde o momento que ele não entendeu a visão, ele começou a orar, suplicar, a clamar. E o texto bíblico diz aqui que, no decorrer da leitura, que quando o anjo chegou até ele, né, ele disse: olha, Daniel, quando nós vimos que você começou a orar, Deus me mandou, olha, ao teu auxílio, para explicar a visão. No momento que você começou a orar, na hora que você começou a orar, jejuar e suplicar, olha, eu fui mandado por Deus para te, olha, revelar a visão. Mas o anjo deixou bem claro: olha, durante 3 semanas, o príncipe do rei da Pérsia me pediu. Queridos, vamos falar sobre anjo agora. Qual foi o anjo que caiu, que se rebelou contra Deus? Me ajuda aí, irmãos. Lúcifer. E qual foi o anjo, depois que ele caiu, se rebelou contra Deus? A Bíblia diz que ele foi expulso do céu. E qual foi o anjo que ficou no lugar dele? Vocês lembram? Gabriel. Aqui descosta? Ali, ó. Olha lá, papai falou que foi descosta. Aí, ó. E a Bíblia relata que, olha, o anjo que ficou no lugar de Lúcifer foi Gabriel. Né? E a palavra de Deus diz que quando Daniel ele se dedicou à oração, ao jejum e a clamar a Deus, Deus mandou Daniel. Deus mandou Gabriel em auxílio. Sabe, irmãos, tem muitas situações em nossas vidas que às vezes passaremos por a mesma situação que Daniel passou. Daniel, ele ficou, olha, preocupado
ficamos preocupados? Ficamos preocupados com chegar no final do mês, né? Chegamos no final do mês, ficamos preocupados. Ficamos. Chegamos ali perto do final do mês, aí a esposa fala assim: olha filho, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro do armário. Olha, rapaz, ó, a carne está escassa. E aí ficamos preocupados. Ficamos preocupados também, irmãos, olha, com a nossa condição de saúde. Ficamos preocupados, olha, com os nossos filhos. Ficamos preocupados com a vida espiritual. Vivemos em um mundo, irmãos, de ansiedade e preocupação. Mesmo na presença de Deus, mesmo em meio à oração, meus convidados para ser homens e mulheres de oração, olha, a preocupação é iminente. Vivemos num século, irmãos, e olha, a doença do século, qual é a doença do século XXI, irmãos? Depressão. É a ansiedade que causa a depressão. Vivemos no século da depressão. Tem pessoas jovens, tem pessoas bonitas, tem pessoas bem-sucedidas, jovens, bonitas, bem-sucedidas, ganhando bem, olha, em fama, mas olha, depressivo. Tem até pessoas assim, olha, se suicidando por causa da depressão. É o século da ansiedade. E a depressão tem tomado, a cristãos e não cristãos. Talvez a depressão, talvez, irmãos, não depressão, a ansiedade tem tomado a mim e a você. E a Bíblia diz que Daniel não era um cara depressivo. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz, só nesse capítulo que nós lemos, que a Bíblia diz que o próprio Deus, o próprio Gabriel, que veio conversar com Daniel, falou: olha, fica tranquilo, Daniel. Olha, o nosso Deus falou que você é muito amado do Senhor. E a Bíblia diz aqui no capítulo 10 que não foi uma vez só, foi 2 vezes. Olha, 2 vezes o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, disse para Daniel: você é um homem muito amado, é um jovem muito amado do Senhor. Você lembra, irmãos, do histórico de Daniel? Daniel, ali no capítulo 1, ele jovem ainda, exilado, ele resolveu não se contaminar com as iguarias do reino. Ele tomou a decisão: olha, não vou me contaminar com as iguarias do reino. Deus teve misericórdia e abençoou a Daniel. A Bíblia diz que Daniel era um jovem, era um homem de oração. Você lembra, irmãos? A Bíblia diz que Daniel era um homem de oração. Lá no capítulo 6 a Bíblia diz que, olha, por causa da inveja, né? Porque ele era o servo do Senhor, ele se destacava no que ele fazia, além de receber o dom de sonhos e visões, olha, ele era bem inteligente, e as pessoas, olha, irmãos, têm inveja. Tem inveja, irmãos? As pessoas têm inveja. Talvez você não tenha dinheiro nenhum. Talvez, olha, às vezes nós não temos dinheiro nenhum. Mas pelo que você é, né? Um servo, uma serva de Deus, as pessoas têm inveja. Pelos seus atos e atitudes, as pessoas têm inveja. Olha, pelo seu jeito de viver, de ser, as pessoas têm inveja. Você percebe, irmão? Você consegue perceber na atitude das pessoas que estão ao seu redor a inveja? Para com você? Consegue? Às vezes nós conseguimos perceber, às vezes não. Mas cuidado, irmãos. Olha, a inveja vem de onde, irmãos? A inveja veio lá do céu com Lúcifer. E ele não está mais no céu, ele está aqui na terra. E olha, a Bíblia diz que as pessoas lá em Daniel capítulo 6 tiveram inveja de Daniel. E, olha, planejaram um plano para matar Daniel. E as pessoas, nós conhecemos a história, as pessoas invejosas de Daniel procuraram alguma coisa na vida de Daniel para o condenar. Acharam, irmãos? Esquece a história. Não acharam nada. Mas pessoas invejosas, se a inveja, irmãos, tomar conta do nosso coração, vamos repreender a inveja. Porque nós somos seres humanos também, né, irmãos? E a inveja talvez se aproxima da gente. E aí nós temos que repreender em nome do sangue de Jesus a inveja. Porque olha, não é só lutar contra os invejosos, também temos que lutar com a implantação da inveja que os anos caíram no próprio diabo com as nossas mentes. Nós somos convidados a ter inveja dos nossos irmãos, nós somos convidados a ter inveja de pessoas que têm mais posição aquisitiva que a gente, somos sermos convidados pelo diabo a ter inveja de pessoas que se
está, espiritualmente com a gente, então, irmãos, repreendam em nome de Jesus, em nome do sangue de Jesus, a inveja. Se a inveja bater a sua porta, pelo sangue de Jesus, repreenda. Porque, olha, irmãos, nós somos herdeiros do reino celestial. Herdeiros, nós somos herdeiros, nós vamos herdar, as mansões celestiais, de acordo com a Bíblia, somente, onde nós vamos pisar, é de ouro puro. Não fique com inveja. Nós somos chamados filhos de Deus, filhas de Deus, somos herdeiros, somos filhos. Então, a Bíblia diz que nós devemos repreender a inveja. E a Bíblia agora, no contexto aqui de Daniel capítulo 6, vai entendendo aqui a história de Daniel capítulo 10, as pessoas tiveram inveja, movidas pelo diabo. Planejaram, não acharam nada na vida de Daniel, planejaram algo sobre a sua fé. Bem, ele é um cara fiel a Deus. Vamos prolongar um decreto aqui para que ele não possa mais orar ao Deus dele. E Daniel tinha um costume, né, irmãos? Tinha um costume, Daniel capítulo 6, versículo 10, tinha um costume. Ele todos os dias, olha quantas vezes por dia, irmãos? Quantas vezes? 3 vezes por dia. Daniel fazia questão ainda, não por orgulho, né? Com soberba, ele abria a janela do seu quarto, e a Bíblia diz, Daniel 6, versículo 10, 3 vezes por dia ele orava, agradecendo a Deus, louvando a Deus. E os invejosos, olha, que estava vasculhando a vida de Daniel, mas ele ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. E ele não encontrou nada na vida de Daniel. E era um camarada fiel, irmãos. Era um camarada determinado. Olha, era um camarada perseverante. O verdadeiro adorador do Deus Criador do céu e da terra. O menino sabia, né, irmãos? O menino conhecia Daniel. E ele, olha, bem, já que nós encontramos nada na vida dele, nós vamos agora. Contra a sua fé. Bem, vamos decretar aqui, né? Um mês que todo o médico peça tem que orar ao. Qual o rei na época do Daniel lá? Rei Dário, né? Era o rei Dário? Dario. Durante um mês, todo cidadão médio peça. Olha, Daniel não é cidadão médio peça, mas estava lá como escravo, né? Como servo lá. Tinha que orar ao rei Dario. Tinha que se joelhar ao rei Dario, um homem igualzinho a Daniel. Qual é a história, irmãos? Quando Daniel ouviu o decreto, percebeu o decreto, Daniel fechou a janela do quarto, foi, irmão? Escondidinho, vem, Senhor. Eu estou aqui num lugar bem, um lugar que não é de Jerusalém. Não, eu vou aqui fechar a janela do quarto. Você sabe, você entende, né? Vou continuar orando de joelho escondidinho. Não foi isso, irmão, que Daniel fez? Ellen White diz assim, sobre aquele momento de Daniel, sobre aquele momento, aquela história de Daniel, ele falou assim, olha, Ellen White falou assim sobre Daniel, olha, Daniel tinha mais medo de parar de orar do que da morte. Daniel tinha mais medo de, cessar a comunhão íntima e oração com Deus do que da morte. E Daniel, fez questão de abrir a janela do seu quarto, como é costume, 3 vezes orava a Deus. Foi lançado nas covas dos leões. Foi morto? Sim ou não? Foi morto? Mas se Daniel, irmão, fosse morto, fosse lançado na cova dos leões, o anjo, não protegesse, ele fosse morto. Ele seria bem-aventurado, sim ou não, irmãos? Ele seria bem-aventurado naquele momento que ele fosse morto, sim ou não? O que vocês acham? Não dúvida. A Bíblia diz, irmãos, que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Morreram em Jesus, olha, em Jesus, irmãos, garantiu a salvação quando ele voltar.
além de ter tudo em comum, eles eram pessoas de oração. Daniel, aqui no capítulo 10, voltando para o capítulo 10, ao perceber que tinha alguma coisa errada com o seu dom, com o seu precioso dom, ele recebeu a visão, não entendeu. Ele ficou assim, olha, a Bíblia diz que ao receber a visão, ele ficou fraco, ficou enfermo, ele ficou debilitado, mas nem assim ele desistiu. Ele começou a orar, começou a jejuar, a clamar a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que Deus, na mesma hora, meus irmãos, Ele atende todas as nossas orações, sim ou não, irmãos? Deus, Ele atende nossas orações, sim ou não? Depende. Atende não? Irmão, depende. Atende. Atende. Agora, nem sempre Ele diz sim. Mas todas as orações, todas as orações Ele atende. Ela não sabemos disso, nós somos repetir só. Ele diz sim, Ele diz espera, Ele diz não. Mas Ele atende na hora, você orou, com sinceridade, com a determinação, Ele atende na hora. Ele diz, eu espero de Jacó, esperou quanto tempo, irmãos, para ter sua esposa Raquel, que tanto amava? Não, foi 7? 7, mas 14 anos. Jacó queria casar com ela naquela semana? Queria. Esperou 14 anos, irmãos. Mas desistiu? Não. Olha, tem coisa, irmãos, que nós pedimos a Deus, não sabemos o amanhã, não sabemos o futuro. Que Deus, olha, filho, eu vou te dar. Olha, filha, eu vou te dar, mas espera um pouquinho. Como o tempo de Deus não é o nosso tempo, tem pessoas, irmãos, que vão receber a bênção, lá com 68 anos, 69 anos, 70. Tem pessoas, irmãos, que vão receber a bênção que nem Moisés. Olha, Moisés queria, Eloá disse que Moisés queria armar uma tenda e ficar entre as 12 tribos de Israel e ali vendo o fruto do seu esforço de 40 anos. Moisés queria atravessar ali aquele monte e entrar na Canaã terrestre. Deus permitiu? Mas Deus ressuscitou Moisés e mostrou, Moisés, agora você não vai ter na Canaã terrestre, não, vai na Canaã celestial, aqui, com Enoque, com Elias, aqui, com a minha presença, a face de Jesus. Moisés recebeu a bênção, irmãos. Depois da morte. É mesmo, irmãos? E a Bíblia relata aqui, irmãos, a Bíblia relata, que Deus diz não também. Não. Por que não? Porque não vai fazer bem a nós. Alguma coisa que nós pedimos que vai nos levar para o inferno. Deus não quer levar ele para o inferno. Daniel, voltando aqui para o texto bíblico, Daniel orava incessantemente. Foi jogado para o leão, não morreu. Daniel, um jovem muito amado do Senhor. E agora no capítulo 10, Daniel não entendeu a visão. Se dedicou à oração. Não desistiu, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente, irmãos, que quando começa a orar com um propósito, seja ele espiritual, material, emocional, familiar, ora, continua orando, mas passa 1 ano, 2 anos, já não ora mais. Desiste. Daniel, nessa extrema, ele não desistiu. Ele continuou orando. E Deus atendeu, de acordo com o texto que nós lemos, Deus atendeu a oração de Daniel na hora. Na hora ele falou assim, Gabriel, o negócio é importante. A visão é de grande importância para os últimos dias. Para os próximos dias, irmãos. Vai lá revelar essa visão ao meu servo muito amado, que é Daniel. Gabriel veio. Mas quando Gabriel veio, irmãos, a Bíblia diz que o príncipe do rei da Pérsia. Qual é o rei da Pérsia naquele momento, irmãos? Qual é o rei da Pérsia naquele momento? É o nome do rei da Pérsia? Era Dário? Ciro. Será que Ciro podia impedir a Gabriel vindo lá do terceiro céu aqui para poder mostrar a revelação a Daniel? Será que podia, irmãos? Ciro, o rei humano, teve a sua glória, Medo-Persa. Ele deixou para trás a Babilônia, Mas será que ele podia impedir Gabriel e ficou no lugar de Lúcifer, um anjo poderoso? Aqui, irmãos, essa expressão príncipe do rei da Pérsia é uma alusão direta para o próprio Satanás, uma alusão direta
para o próprio Satanás. Quando Satanás compreendeu, a Bíblia diz, o que a Bíblia diz, irmãos? Deus olhou para Satanás e uma parte da Bíblia disse assim: da onde tu vês? Aí ele falou assim para Deus: olha, está lá em Jó, de rodear e passear pela terra. Ele está rodeando, irmãos, e passeando pela terra. Ele pode te ouvir, o diabo pode te ouvir, o diabo pode te ver, 24 horas. O diabo só não te destrói, irmãos, quando nós vamos dormir, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem e guardam. Há uma guerra poderosa, irmãos, entre os anjos de Deus e os anjos malignos, para que nós possamos estar aqui, adorando a Deus nesse sábado, irmãos, todos os dias. E a Bíblia diz, que o próprio Satanás veio frustrar a missão de Gabriel. O próprio Satanás tentou frustrar a missão de Gabriel, porque a missão era somente de Gabriel, irmãos. Gabriel, ele foi condicionado por Deus. Foi Deus que ordenou a Gabriel revelar a visão a Daniel. Será que o diabo, irmãos, pode frustrar os planos de Deus na sua vida? Será que o diabo pode frustrar os planos de Deus na sua vida? Olha, o diabo tentou frustrar o plano de Deus na vida de Daniel. Daniel ficou satisfeito? Não. Daniel, não entendo, não estou compreendendo, sou ser humano. Se humilhou em oração. Se humilhou, em oração, em jejum. E não parou. E eu tenho certeza que ele não ia parar. Nós também, irmãos, não podemos perder fácil, desistir fácil dos nossos projetos, principalmente espirituais. Nós projetamos, agora estamos finalizando o ano. Hoje é dia 14 de dezembro. Daqui a 16 dias, mais ou menos, 14 mais 16, 17, vai fechar o ano. E nós somos assim, no começo de um ano novo, nós vou fazer isso na igreja de Canaã, vou fazer aqui um projeto e tal. Iniciamos bem. Mas no decorrer dos 12 meses, o diabo vai nos frustrando, as ocasiões vão nos animando, as pessoas vão falando, não vai dar certo não. Esse pré-missionário para esse ano de 2005, não vai dar certo não. Olha, eu tenho anos e anos da igreja, fizemos isso lá em 2010, não deu certo, não vai dar certo não. O diabo usa até mesmo os cristãos, irmãos, para desanimar os outros cristãos. Usa até mesmo que está do seu lado para desanimar, para te frustrar, mas Daniel não desanimou. Daniel continuou perseverando na fé. Deus disse para Daniel, repito, és um homem muito amado. Não por causa do dom que Deus deu a ele, de sonho e visão, porque ele, era uma pessoa, perseverante, era uma pessoa insistente e totalmente voltado para obedecer e fazer a vontade de Deus, independente do lugar, da região onde ele estava. Ele já esteve em Babilônia, foi fiel. Quando foi, irmãos? Agora ele está na Média e perto, já velhinho. A Bíblia diz, quando nós analisarmos aqui, ele já bem idoso, irmão. Já está bem idoso, mas ele continuou sendo fiel. E a Bíblia diz, Deus manda Gabriel. E a palavra de Deus deixa bem claro. O inimigo tenta frustrar, o plano de Deus na vida de Daniel. O inimigo, irmãos, tenta frustrar o plano de Deus na minha e na sua vida. Qual é a solução? Dedicarmos naquela situação no inimigo, nos seus planos, principalmente os meus planos, os nossos planos, principalmente a nível espiritual, quem deve ser em primeiro lugar, começar a ficar sendo frustrado, o que devemos fazer? Dedicar a nossa vida em oração, jejum, para que Deus possa intervir, mandar Gabriel para intervir e nos dar a bênção. E a palavra de Deus diz, irmãos, que, Gabriel vem. A palavra de Deus diz que o Lúcifer se interpõe. E o texto deixa bem claro aqui, durante 21 dias houve uma batalha entre o terceiro céu e até, ao lugar onde estava Daniel. E Gabriel não conseguiu vencer essa batalha. Que triste, irmãos. Gabriel, o anjo, ficou no lugar de Lúcifer.
não conseguiu vencer essa batalha. E agora, irmãos? A Bíblia diz que Miguel, o príncipe dos príncipes, dos anjos, veio para socorrer a Gabriel e dar a vitória a Gabriel. O texto é bem claro. Se Miguel não vem, Gabriel fica lutando com Lúcio, 21 dias, 2 meses, 3 meses, Gabriel, Daniel ia morrer nessa revisão, mas quando o nosso Deus vê que humanamente falando não conseguimos vencer, Ele manda Gabriel. Quando o nosso Deus vê que humanamente nem Gabriel está conseguindo nos ajudar, Ele vem pessoalmente. Jesus, irmãos, vem pessoalmente ajudar a Daniel. Queridos, a Bíblia diz que ele venceu o inimigo, revelou a visão a Daniel e ele deu a vitória a Daniel. Cristo, o príncipe dos príncipes, Miguel. Amados, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não temos que ficar por aí, vivendo uma vida como fosse derrotados. Não temos que viver por aí, reclamando, irmãos. Não temos que viver reclamando. A pior coisa que Deus olha do céu e vê é o seu povo reclamando. Lá no deserto, com o povo de Israel, o povo só vivia reclamando, irmãos, murmurando e botando a culpa em Moisés. A culpa é de Moisés, irmãos? Não, a culpa é de Deus, botando a culpa em Deus. O casal Noé, caiu em pecado, logo Deus veio arguí-los e o que Adão disse para Deus? Deus falou assim: Adão, quem é que te revelou que você está na lua, Adão? A mulher que teste. Ela que fez pecado. E Deus foi até a mulher, ela falou assim: foi a serpente. Queremos sempre, irmãos, botar a culpa no pastor, queremos sempre botar a culpa no sistema. O sistema é perfeito, irmão? O sistema desse mundo é perfeito? Quem é o príncipe desse mundo? Quem é o príncipe desse mundo? Ele que rege, irmãos. Ele levanta aqueles que são egoístas, aqueles que não amam o próximo, bota um patamar bem alto. E aqueles que amam a Deus, ele tenta o máximo rebaixar, tenta o máximo humilhar, para você e eu desanimar dessa caminhada, para você eu desistir, irmãos. Mas a Bíblia diz aqui em Daniel mesmo, é Deus que levanta, e é Deus que abate. Daniel, ele recebeu a visão, ele entendeu a visão, e o anjo falou assim: Daniel, guarda a visão. Não fala agora para o povo agora não, Daniel. Essa visão é além da sua vida, você vai morrer. Essa visão é para os últimos dias. Mas Daniel só vitorioso, irmãos, porque Deus atendeu a sua oração, Deus veio pessoalmente lutar por ele e dar a vitória. Deus, irmãos, está aqui nesse momento, e se preciso for, ele vem pessoalmente dar a vitória. Mas para isso precisamos seguir o exemplo de Daniel. Qual é o exemplo, irmãos? Homens e mulheres de oração, perseverança, coragem, porque ao nosso lado, irmãos, não está Lúcio. Ao nosso lado, por mais que Gabriel seja Gabriel, não está somente Gabriel, está o Deus Criador do céu e da terra. Está Cristo Jesus, que está ao lado, à destra do Deus Criador. E ao nosso lado está o Deus Espírito Santo, nos ajudando, nos confortando, nos motivando, nos auxiliando a continuar nessa caminhada. Até que, muito em breve o céu possa se rasgar, nós possamos ver o Filho do Homem vindo com poder, grande glória, trazendo a nossa vitória, porque fomos perseverantes em oração. A sua vida de oração, se você sente que a sua vida de oração está meio fria, irmãos, é hora de aquecer, é hora de botar fogo, nessa sua vida de oração. Ore pela manhã, ore pela madrugada, ore quando as coisas estiverem boas, deve orar mais. Quando as coisas estiverem boas para você, nesse mundo a qual o príncipe
sua vida tiver com tribulação, dificuldade, problema, continue perseverando na oração, irmãos. Deus já atendeu a sua oração. Deus já disse sim, ele disse espera, ele disse não, mas para o seu, para o meu, para o nosso bem, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar. Olha, e tenha certeza, irmãos, olha, toda vez que você projetar algo grande diante de Deus, o diabo, ele vai se interpor entre a sua realização. Mas olha, se Deus não mandar Gabriel, ele pessoalmente vai te dar a vitória, porque somos mais que vencedores que Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé. Nós vamos, para terminar a mensagem dessa manhã, e vamos cantar o hino número 11 do Inário Novo.